Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, minha gente, segunda, começando a semana, dia 17 de dezembro de 2018. Com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Na abertura do programa de hoje, de forma histórica e especial, nós queremos fazer um registro muito, mas muito, muito precioso para você que nos acompanha, que sempre participa da vida do Grupo MK de Comunicação, da Rádio 93, da MK Music, que está acompanhando tudo. Aqui é uma família, tudo que acontece aqui nós compartilhamos, e esse compartilhar é fruto desse relacionamento tão especial que há entre nós. É sempre muito bom. Estamos acolhendo aqui com muito respeito e carinho o Matheus Quintal, que é o chefe da representação regional sudeste do Ministério da Cultura, que vem hoje aqui ao Grupo MK com uma missão muito especial. Matheus, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, ouvintes, bom dia, J.R. Vargas. É com muito prazer que eu venho aqui homenagear o Grupo MK pelos 30 anos, e eu não poderia passar a nossa gestão sem fazer uma homenagem a essa instituição que tanto representa a nossa cultura, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Essa palavra é muito boa. Ao seu lado está aqui o nosso querido irmão Harold de Oliveira, Marina de Oliveira, Cristina Xisto. Nós temos essa placa, que é uma placa belíssima, e eu quero pedir ao senhor que faça a leitura da placa para o conhecimento dos nossos ouvintes. A placa diz que, como representante do Ministério da Cultura na região Sudeste, eu, Matheus Quintal de Souza Ribeiro, no exercício das minhas funções, resolvo homenagear o Grupo MK, representado por Harold de Oliveira e Ivelisse de Oliveira. A ilustríssima empresa homenageada é por demais conhecida na sociedade, aonde vem desempenhando um papel fundamental na área social, cultural e artística. Considerado um dos maiores grupos empresariais no segmento evangélico no país, o Grupo MK tem exercido grande influência na história da música gospel do Brasil. A presente homenagem vem a se consolidar em um momento de relevante valor moral, ético e humano. Neste sentido, possuímos a convicção de que estamos em uma fase de grande resgate e transformação necessária à posteridade, em um apelo que a sociedade mais honesta e mais justa. Com a missão precípua de reconhecer o talento, a criatividade no campo cultural e artístico, em conjunto com a luta incansável pelo desenvolvimento e edificação do indivíduo e da nação, é meu dever prestar tributo àqueles que, dentro todas essas qualidades notórias anteriormente descritas, resguardam o caráter, a honra, a dignidade, e que se espera de grandes líderes e devem seguir como exemplo para seus pares e suas gerações vindouras. Marca de excelência e empreendedorismo, o Grupo MK deixa um legado nos remetendo à resistência lúdica e poética, que, diante de tal epidemia global apocalíptica de desumanidade, reforçada pela fé, nos faz questionar que se de fato fomos contemplados ou estamos condenados à evolução. Presto tributo e deixo, portanto, registrado na lápide do tempo a exaltação de um grupo que possui na essência a nobreza de seus idealizadores e, de forma contundente e séria, contribuem para uma sociedade sadia e consciente, solidária, sustentável e com a finalidade de torná-la cada vez mais humana. Rio de Janeiro, a data foi no Dia da Cultura, que é no dia 5 de novembro de 2018. Nosso reconhecimento aqui, esse momento especial, a entrega dessa placa,
que é nesse exato instante entregue aqui a Marina de Oliveira e com a oportunidade de trazer para nós também essa palavra especial, reconhecendo esse momento precioso do nosso Grupo MK. Marina de Oliveira, bom dia. Bom dia. Maravilhoso a gente poder dizer que Deus está sempre nos surpreendendo. E realmente receber uma homenagem tão linda como essa, com palavras tão emocionantes, não é mesmo, gente? Tão emocionante ao nosso coração, vem realmente trazer para nós aquela certeza de que nós estamos trilhando o caminho certo ao lado de Cristo Jesus. Porque pode parecer para muitos que a empresa é apenas uma empresa, mas o nosso coração está na obra de Deus de verdade. Então, toda vez que uma pessoa, algum órgão do governo, não precisa ser nem do governo, né? Qualquer pessoa olha pra gente e vê essa verdade no nosso dia a dia, pra gente não tem preço. Então eu quero agradecer de todo o coração essas palavras lindas que eu estava só assim dizendo, o que diremos depois dessas coisas, né? Porque as palavras são lindíssimas e uma das coisas que foi dita aqui que me deixou pensando é se nós estamos condenados à evolução. E eu espero que nós possamos continuar evoluindo no caminho certo, que é o nosso alvo, que é Cristo Jesus. E que nós possamos, com Ele, percorrer esse caminho que venha mudar e transformar toda uma geração e, quem sabe, toda a humanidade. Muito bem, palavra boa. Nossa querida Cristina Xisto tem aqui uma mensagem também especialíssima nesse instante. Pois não, Cristina, bom dia. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. Nós estamos aqui realmente muito agradecidos, primeiramente a Deus, né? Estamos encerrando o ano de 2018, foram muitas homenagens, nós estamos aí realmente agradecidos a Deus em primeiro lugar e a cada uma de todas essas homenagens. Estamos aqui também com uma medalha, né, dos 30 anos da MK. Nós gostaríamos de também deixar esse registro, né, que leve a nossa vida, né, toda desses 30 anos. Nós estamos aqui realmente agradecidos a Deus. Muito obrigada a todos. Bem. Marcelo Harol de Oliveira, nesse momento tão precioso e especial. Não, eu realmente, como já foi dito, é um momento de muita emoção e muita surpresa. O Senhor nos surpreende a cada instante e eu fico muito feliz, Mateus, de tê-lo aqui e sendo o mensageiro dessa mensagem e desta homenagem. E para nós significa, evidentemente, uma reafirmação do nosso compromisso na nossa caminhada, tendo o reino de Deus como nosso foco principal. Eu queria também agradecer a Graça, que está aqui contigo. Graça, vem cá. Ela também é lá do Ministério da Cultura. E agradecer a você. Estou muito emocionado. Queridos ouvintes, este foi um ano de grandes vitórias. E este é o selo que encerra o ano, ratificando todas as vitórias que nós tivemos neste corrente ano e, portanto, só temos motivos para agradecer e contar as bênçãos. Cantando aquele hino, querido pastor José Maria lá, que nós costumávamos cantar lá na igreja, conte as bênçãos, conte quantas são, recebidas da divina mão. Então, esta é a nossa sensação neste momento de gratidão ao nosso Deus, ao nosso público, porque evidentemente nós trabalhamos com as pessoas, aos nossos cantores, aos nossos escritores, enfim, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm compromisso com a criação intelectual que é veiculada de uma forma ou de outra nas nossas empresas. Muito obrigado, Mateus. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, e ficamos emocionados. Essas palavras aqui são muito bonitas. É um poema que não sei se nós merecemos, Marina, Cristina, mas é um poema. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Maravilha. Nós estamos aqui nesse momento
singular, como eu disse, é um instante histórico. Esse registro está sendo feito com você, compartilhando com você, ouvinte amado. Essa placa vai estar disponível no nosso Face, no nosso Instagram, para identificação e reconhecimento dos nossos ouvintes, como palavra também de gratidão e de louvor a Deus. Que Deus abençoe a todos nesse momento especial. São 11h11, 11h11. Esta, minha gente, é a 93 FM, sempre com você. Minha gente, olha aqui, ouvinte dizendo: eu nunca escondi que eu sou crente, sempre vivi bem no meu trabalho. Só que de um tempo pra cá, minha chefe, junto com alguns colegas, dizem que todo mundo que dá o dízimo é idiota e ficam fazendo chacota. Apesar da raiva que senti, eu vi tudo calada e agora me sinto uma covarde por não ter defendido a minha fé com medo de perder o emprego. Como o cristão deve reagir quando sofre perseguição por causa da sua fé? Vale a pena entrar em discussões religiosas? Por outro lado, ao ser afrontada e me calar por medo de ser prejudicada, este é um sinal de que eu não creio em Deus? Eu quero ouvir a sua opinião. Já sofreu, ouvinte? Conta pra mim. Fica aqui. Conta pra mim. Você já sofreu chacota por causa da sua fé? Chacota mesmo, não é assim, zoeirinha, não. É chacota mesmo por causa da sua fé. Eu quero ouvir a sua opinião, a sua palavra, a sua participação aqui no WhatsApp da 93 FM, 96803-8319, 96803-8319. Como sempre, começamos todos os dias ouvindo a nossa menina da mesa. Hoje é a pastora Gessiana Donato. Pastora, bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, queridos ouvintes. É interessante esse tema porque acredito que ou todos nós ou quase todos já passamos por algum momento assim, né? Então, antigamente a gente carregava a Bíblia, lá vai Bíblia, lá vai não sei o quê, quem nunca ouviu isso? O crente, né? A roupa, enfim. A questão é como você se vê, como é a sua identidade. Quando você tem certeza de quem você é, do que você representa, aquilo não vai te afetar. Naquele momento, quando aquilo te afeta, porque em algum momento você não tem certeza de quem você é ou da identidade que você está carregando dentro de ser evangélico. Então, assim, já passei por isso, pessoas que eu conheço já passaram por isso. Não é difícil de lidar com isso quando você tem a sua identidade, tem essa referência e você caminha, você continua. Continuar ouvindo a sua opinião, ouvinte amado, participando aqui conosco. Também o reverendo Vanderlei do Nascimento. Pastor, bom dia. E aí, o senhor concorda, discorda? Que pensa o irmão? Bom dia, JR, colegas da mesa, ouvintes. Essa questão da perseguição aos cristãos, aos evangélicos, principalmente com relação ao dízimo, tem se tornado um pouco comum, até também justificando o abuso, o uso indevido que algumas denominações se utilizam do dízimo. Só que a gente, voltando para a escritura, a gente vê todo o aparato bíblico, toda a estrutura, fundamento para que isso seja sustentado e mantido como uma verdade, uma parte das nossas crenças. Então não há motivo para se envergonhar, não há motivo nenhum para ela se sentir constrangida, sendo que é por livre vontade que ela está fazendo isso. Ela não está sendo coagida, não está sendo pressionada pelo pastor ou por ninguém. Então não há motivo para se envergonhar e nem para se esconder por causa de uma opção da sua fé. O pastor José Maria, bom dia, bem-vindo ao nosso debate 93. E aí, pastor? JR, meus amigos aqui, debatedores, participei aqui num momento maravilhoso da rádio, estou feliz. Essa questão da perseguição, e agora a gente podia até atualizar que é bullying, né? Mas é um bullying por causa da fé, é uma coisa que faz muito parte da caminhada cristã. O cristianismo sempre foi, eu não diria à margem, mas ele é um pouco contra a cultura, ele tem que ser naturalmente contra a cultura, nos seus valores, na sua postura. E realmente essa questão de
dar o dízimo. Imagina a gente que é pastor, eu sou pastor há 36 anos, não parece, mas sou, viu? Eu fico imaginando, né? Então você vai lá, as pessoas, vários me disseram, você está indo para a igreja lá para dar dinheiro para o pastor, mas as pessoas esquecem que eles também pregam a tolerância religiosa, o não preconceito, né? Essa questão toda parece que só vale para um lado, não vale para o lado de cá. E a gente sabe que isso é um ensinamento que abençoa, que traz bênçãos. Eu queria deixar uma palavra primeiramente bíblica, em que Pedro, ninguém melhor do que Pedro, que sofreu tantas agrúrias, tantas perseguições, foi preso por causa do evangelho, ele registra na sua carta assim: não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. 1 Pedro 3, verso 9, e depois o verso 14 diz, 13, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, verso 14, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Quer dizer, há não diria assim, uma pregação do masoquismo, do sofrimento, o prazer pelo sofrimento, mas é inerente à nossa fé que a gente vai ser incompreendido porque a gente prega alguma coisa que está na contramão, na contracultura. Pastor Miqueias Campos, é a primeira vez que vem aqui ao nosso debate 93. Pastor, bom dia. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Trataram o senhor bem? Sim. Até agora, o senhor tá tranquilão? Tranquilo. Tá precisando de alguma coisa? Não. Tá tranquilo. Então dá opinião aí para nós aí. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia a todos os debatedores e ouvintes. Para minha alegria estar aqui participando pela primeira vez. Eu gostaria de pontuar aqui um fato bem interessante, porque aqui há um confronto de fé e a gente tem percebido que hoje a igreja tem sido confrontada na sua fé em muitas questões. E um dos pontos que eu acho importante dentro desses assuntos é a gente saber dar resposta da fé, resposta para a fé. Quando nós estamos certos das respostas que nós damos para a nossa fé, eu entendo que ela irá até fazer que as discussões elas não aconteçam. E eu percebo que muitas pessoas, às vezes, elas se reprimem, né, nas suas respostas, porque não consegue dar resposta para a sua própria fé. Muita gente está participando aqui com a gente, tratando sobre esse assunto. Eu quero já agradecer o carinho dos nossos ouvintes, inclusive, minha gente, uma delas está dizendo aqui o seguinte: JR, uma vez no serviço, me seguraram para eu beber vinho e eles davam gargalhadas dizendo, bebe o sangue do teu Cristo. Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho, ouvinte, daqui a pouquinho eu te conto o que aconteceu. Estamos juntos no Debate 93. Tem aniversário, Marcela Bastos. J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, seu pastor fez aniversário ontem, hoje está fazendo hoje, o pastor, pastora, a esposa do pastor ou o esposo da pastora, se eles não forem pastores, escreve pra gente 96803-8319, WhatsApp, e aqui ao final nós iremos orar e agradecer a Deus a bênção da vida. E JR, queria aproveitar, já que a gente tá dando parabéns e tal, e nós temos 2 representantes dos pastores presbiterianos aqui, reverendo Vanderlei e J.R. Vargas, porque hoje é o dia do pastor presbiteriano, não é? Confere? Confere. Minha informação está certa? Confere. Parabéns para vocês, meninos. Deus abençoe vocês. O dia de hoje é uma homenagem ao primeiro pastor presbiteriano ordenado no Brasil, o senhor José Manuel da Conceição, cujo nome entrou para a história como um grande valor da nossa fé, um homem que doou a sua vida, e depois dele várias instituições de ensino tiveram o seu nome associado e aí estão aí desenvolvendo o trabalho. Então é exatamente isso. Nossa homenagem, eu que vou homenagear. Homenagem aos pastores presbiterianos. E hoje também é aniversário do meu querido Malta Júnior. Malta Júnior. Tá fazendo? Esse homem antecedeu esta canção. Olha, o Malta Júnior, quando Oséias pensou, você acha que eu vou gravar essa música? Ainda não tinham 100 ovelhas ainda nessa época. Tinha uns 35 ovelhas e o Maltinha já estava lá. Maltinha já estava lá quando tinha 35 ovelhas. Chegou a 100, né? Uma escapou, mas ele estava no 35, olha ali, ó.
Ê, Maltinha Júnior completando hoje mais um ano de vida. Que bênção. Parabéns, hoje é dia pra você sorrir. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte aqui, gente, eu fiquei preocupado com essa história aqui, porque eu achei que de tudo que eu já vi, assim, que é bem agressivo, essa aqui tem um toque, assim, que mexe com sacramento, né? Eu não sei se eu tô aqui cismado demais, pastor Miquésio. Não deram o café ao pastor Miquésio ainda. Primeira vez, pastor Miquésio, e não quero ele mal impressionado. JR, uma vez no serviço, me seguraram para me fazer beber vinho, rindo, disseram, bebe o vinho do teu Cristo. Aí eu vim dizer, eu me posicionei e nunca mais fizeram isso. Quer dizer, o posicionamento ajuda, mas muito agressivo, não é não, pastora? Sim, sim. Assim, Jota, como você falou, ela se posicionou. Isso quer dizer que antes não havia esse posicionamento. Então, a postura, a nossa resposta, a demanda que vem quer dizer muito. Então, que tipo de brincadeiras aconteciam a ponto dos colegas de trabalho segurarem essa pessoa e levarem, toma o vinho, enfim. Porque uma coisa que eu observo, e os demais debatedores podem concordar, é que a nossa postura, dentro de qualquer lugar que a gente esteja, familiar, trabalho, outros lugares, ela diz muito, e as pessoas, até quando xingam, falam alguma palavra, elas, desculpa, eles respeitam que você é evangélico, ou tem seu segmento, quantos não passaram por isso, poxa, desculpa aí e tal. Então a nossa postura diz muito. O pastor até falou sobre a resposta da fé e tudo mais. Eu concordo e digo até algo, às vezes a pessoa se converte agora e está passando por essa situação, novo convertido, ele ainda não tem essa resposta da fé ou uma resposta bíblica para dar naquela questão de deboche, igual o Jota falou assim, né, a chacota. Né, que fazem e tudo mais. Mas a melhor resposta do indivíduo é não entrar nesse tipo de questão. Então é a melhor resposta, porque quando a gente entra num debate como esse, eu entrego mesmo, não sei o quê. Isso dá margem para se continuar. Então, muitas das vezes ele até fala aqui, né? Se eu me calar, eu tô com medo. Não, quando você se calar, você evita uma discussão. O povo não diz que quem cala consente? Assim, nessa questão... O povo diz. De não você, diz, pastor Miquel? Nessa questão de você falar assim, quem cala vai consentir aquela questão. Quem cala, nesse momento, está dizendo, não estou a fim de discutir com você porque você não entende a minha fé. O silêncio também é uma resposta sábia. Bom, tem que achar, né? Ouvinte, eu já trabalhei numa empresa onde me perguntavam por que Deus está trabalhando, já que meu pai é pastor e todo pastor tem bastante dinheiro. Olha aí, até eu ia pedir a vocês uma ajuda aí, já que vocês quatro estão aqui. Eu somente respondi que meu pai é uma pessoa humilde e sua missão foi dada por Deus e para isso ele não precisa de dinheiro. Enfim, eu me sentia mal, mas tentava manter a calma para não ser grosseira com ninguém. Isso é agressivo, hein, pastor Vanderlei? Essas pessoas já estão sendo grosseiras e parte de um princípio de que a imagem que eles criaram a respeito dos pastores, que eles criaram sobre a igreja, de que a igreja é um lugar onde as pessoas são exploradas, as pessoas são manipuladas, e elas não apenas subestimam as pessoas, elas não apenas tratam os pastores como sendo manipuladores, pessoas que não merecem confiança, mas também subestimam as pessoas que estão ali, de que elas não são capazes de fazer uma escolha adequada, de que elas não são capazes de perceber se estão sendo manipuladas ou não, de que elas são conduzidas simplesmente e não conseguem separar uma coisa da outra. Enquanto as pessoas estão ali, estão servindo a Deus, por amar a Deus, por amar a igreja, por amar aquele propósito, e muito do dinheiro que é investido nas igrejas são simplesmente para manutenção do templo e para investir em missionários, para investir em obras sociais, para cuidar de gente que está na beira do caminho, como diz o texto bíblico, como a gente costuma falar na igreja. Então, assim, as pessoas fazem isso porque, sim, se identificaram com a fé, se identificaram com Cristo, com a mensagem do Evangelho. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, olha, JR, eu moro em Queimados, eu já sofri muita chacota assim na escola. Sabe por quê? Por causa de festas que eu não dançava como os colegas, por exemplo, folclore, festa junina. E aí sempre houve um deboche, sim, por eu ser evangélica. É o que diz a ouvinte, pastor Zé Maria. Olha, é o que eu já falei aqui, vou repetir. Eu acho que o cristianismo, ele necessariamente ele é contra a cultura. Eu acho que tudo que é certo
nós devemos fazer, porque eu imagino que o Evangelho tem muito a ver com o antes do pecado no Jardim do Éden. Aquele lugar maravilhoso, tudo era possível fazer, mas uma coisa não era possível, e exatamente o errado foi feito. Ou seja, eu não creio numa graça que nos desnaturaliza. É claro que nós, e eu vou me incluir, eu sou desse tempo, nós os evangélicos criamos muitos não podes que foram, na verdade, algumas coisas culturais colocadas dentro do evangelho. Por outro lado, houveram alguns excessos também, e tem havido hoje alguns excessos para o outro lado do liberalismo. Então eu vejo que você ir numa praia era uma coisa complicada, né? A prática do esporte, seja ele qual for, e inclusive o futebol, né? Aí. Hoje nós temos aí vários representantes. Então nós precisamos fazer uma leitura histórica do nosso comportamento. Eu acho que pode fazer o certo. Futebol. Em tudo, né? Você tem regras, você nós estamos com um time de futebol aqui. Sexta-feira nós temos jogo. Então, olha que beleza. Tem problema, não? Claro que não. Tá bom. Claro que não. Ouvinte dizendo, o pastor Miqueias, olha só. Cultura. Tem problema de jogar mal. Isso não pode também. Na escola, eles debochavam da minha crença e da minha saia comprida, diz aqui o ouvinte. JR, sabe o que eu fiz? Olha o que o ouvinte fez, viu, pastor? Olha o que ela fez. Sabe o que eu fiz? Orei, entreguei eles na mão de Deus. Resultado? Sabe o que aconteceu com os dois? E aí? Vamos fazer uma gincana aqui, um quiz aqui. Aconteceu o quê? Ela os entregou nas mãos de Deus. Eles converteram. Exatamente isso, pastor Zé Maria. Deus respondeu as minhas orações e ainda disse, tá vendo? Rio, agora são crentes. Mexe com crente não, filhos, diz aqui a nossa ouvinte, pastor Miqueias. Quando eu defendi a questão de dar resposta para a fé, porque dentro das bem-aventuranças, Jesus ele coloca bem-aventurado aquele que sofre a perseguição. Então a perseguição ela sempre foi uma questão que faz parte do cristianismo. A nossa fé sempre foi afrontada, nós sempre fomos questionados dentro de muitas questões e nós precisamos ser firmes dentro das nossas convicções, dentro daquilo que a gente crê. A gente precisa ser firme dentro dos nossos propósitos, como por exemplo essa ouvinte, mesmo ela sofrendo perseguição por causa da sua vestimenta, ela se posicionou, ela não mudou por causa dessas questões, mas ela foi fazer aquilo que nós precisamos fazer, foi orar. E o resultado é a conversão. Conversão, e outro ouvinte aqui, vários ouvintes, dizendo aqui, JR, quando eu era do mundo, ninguém falava nada. Ninguém falava nada, mas quando eu resolvi ir para a igreja, as piadinhas começaram. Parece que é o seguinte, que a pessoa, em vez de apoiar, que a gente está procurando um caminho de paz, a pessoa começa a querer atrapalhar. Foi contra a cultura, né? Um pastor Infelizmente, a gente trabalha contra a cultura e o evangelho, ele é transformador e a pessoa muitas vezes não consegue alcançar esse padrão, a tentativa é tentar abaixar o padrão, né? E é um desafio para todos nós, ninguém é perfeito, a gente precisa repetir isso na rádio regularmente, ninguém diz que crente em Jesus Cristo, servo do Senhor, é perfeito, mas a gente tem alguns valores que a gente deve perseguir, aplicá-los na nossa vida todos os dias. E o que é certo deve fazer parte da nossa vida. Verdade. Seja na política, no esporte, no pastoreio, nos relacionamentos. Agora tem um ouvinte que responde aqui. Isso contraria, né, algumas condutas. Tem um ouvinte que responde aqui, eu não sei se vocês concordam com a resposta dela. Ela disse, JR, eu sempre respondo da seguinte forma. Quando a pessoa diz, está dando dinheiro pro pastor? Aí ela diz assim, quando você dá dinheiro pro dono do botequim, pode. Dá dinheiro pro seu time e vê-lo perder no Maracanã, pode. Aí ela diz, calam na hora. Ouvinte brava, né? Não deixa de ser uma Convém dizer ou uma boa alternativa. Mas eu vejo cada um conhece o seu público. Mais profundas para sermos dizimistas, né? Muito mais sérias. Eu tenho percebido que pessoas pobres que são leais e fiéis a Deus, elas conseguem ter prosperidades em vários aspectos da vida. Na criação dos filhos, no ver o presente e o futuro dos filhos, houve todo um diferencial. E a gente vê uma vida mais organizada, um jeito correto de se lidar com dívidas, porque a gente vive um desapego, né? O que é o dízimo? É uma declaração pública de que o que temos é presente do Senhor.
o que temos hoje é suficiente, Deus nos dará amanhã o suficiente. A gente aprende a desapegar do mundo material. Ele tem uma série de lições, não é só a questão material em si. É dependência de Deus, é gratidão, é fé. Ou seja, quem não consegue viver esses valores vai ficar na perseguição, né, pastor? Vai ficar na perseguição. Sim. E não entende que o dízimo ele está relacionado com bênçãos próprias que são prometidas àquele que se mantém fiel. Bênçãos e também até uma prosperidade financeira. Inclusive, a fé é uma questão subjetiva também. É uma questão de escolha, de entrega. Nós acreditamos, nós cremos, e ninguém pode ir contra aquilo que o nosso coração, que a nossa decisão tomou como certo. Nós cremos na Escritura Sagrada que diz que existem várias bênçãos para aquele que é fiel a Deus, inclusive entregando o seu dízimo. Porque é um abrir mão, como o pastor falou, é um abrir mão, é uma entrega, é uma confiança, é um depósito que nós cultivamos em Deus, de que Ele vai suprir nossas necessidades. Eu estou achando interessante que os ouvintes estão ampliando o tema, não apenas na questão da entrega do dízimo, mas a chacota em si, né? Que é uma dificuldade que muita gente enfrenta por causa de temperamento. Nem todo mundo consegue ouvir e dizer assim, ok, fica aí com a sua ideia, eu fico com a minha. Por exemplo, o ouvinte diz, JR, uma vez no trabalho um funcionário tentou tirar onda comigo. Parti pra cima dele. Ele disse, ei, você não é crente? Eu respondi, sou crente, mas não sou bobo, rapaz, de deixar alguém me bater. Aí o sangue de barata. Ele vai adiante. JR, eu estava no começo da minha caminhada com Jesus. Se isso acontecesse de novo, eu deixaria ele falando sozinho. É o que diz o nosso ouvinte. Então veja que o risco de alguém fazer chacota com quem está começando a fé é diferente. Eventualmente você vai pegar uma pessoa imatura na fé que vai partir para cima e tudo mais. Sim. Mas também nem todo mundo tem a paciência, né, gente, para aguentar, né, pastora? A irmã tá falando aí sangue de barata. Exatamente. Na verdade, ele teve uma mudança de comportamento. Não quer dizer que ele ainda não tem essa postura. Ele, na verdade, ele tem o Espírito Santo que tem trazendo domínio próprio para ele. Mas as características da personalidade mais agressiva, elas estão ali. Só que elas são controladas. O que esse ouvinte está dizendo é que antes não havia essa maturidade. Então ele agia de acordo com a demanda e hoje ele já tem esse equilíbrio, porque quando você aceita Jesus e automaticamente a sua caminhada de fé faz você ainda mais ter experiência com o Espírito Santo e Gálatas 5:22 se cumpre. Então é a paciência, a longanimidade, a temperança e o domínio próprio e por aí vai. Então é essa que tem que ser a postura e o comportamento de quem passa por essa situação do que continuar. É faculdade, às vezes colegas em escola, quantas coisas acontecem, quando você revida, aquilo ali vai virando uma bola de neve e se torna muito pior. Aqui um ouvinte dizendo que antigamente a chamavam de aleluia, até eu entendi. Agora usa duas expressões que eu vou pedir ajuda ao pastor Vanderlei para me ajudar a entender. Peixe no prato. Peixe no prato. Peixe no prato. Pastor Miquel sabe. Não sei. Não, o senhor fez aí quem ia responder, hein? Peixe forte. No prato. Nunca ouviram também? Nunca ouvi falar. Farinha na cuia. Tem a ver com crente. Peixe no prato, sabe porque peixe, cristianismo, símbolo. Agora, farinha? Alguém aqui, alguém sabe? Nenhum universitário sabe. Ouvinte, clareia isso. Clareia para nós aqui. Peixe no prato, até entendo isso como expressões que as pessoas utilizam, mas isso aplicado ao crente, eu não conhecia. Se o pastor Vanderlei, que é o mais velho aqui, se ele não sabe, eu vou dizer que é o seguinte, olha, lá vem ela, lá vem, corre ouvinte, corre peixe no prato. Era pra rimar. Chamado aleluia, peixe no prato. Ah, sim, tá certo. Agora eu entendi. Olha aí, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. Isso era rima. Aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. Pode virar rap, hein? Aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. Deve ser até divertido. Pagode? Não dá pagode? Não teria nenhum problema. Pode fazer o peixe no prato, farinha na cuia. Era até engraçado, né, ouvinte? Mas naturalmente não é prazeroso ouvir. Eu agradeço a você
por dar aqui a sua fala, a sua opinião pra gente no debate 93. Ouvinte dizendo: eu como mãe já fui criticada por dizer que minha filha não vai acreditar em Papai Noel e Coelho da Páscoa. Disseram que minha filha não teria o sonho e a fantasia de ser criança. Mas eu sei, ela vai crescer sabendo que esperança maior é o Maranata. Esperar pela volta do Senhor Jesus Cristo, que vai nos levar com ele, diz aqui a nosso ouvinte. Bom, um comentário? Eu tenho um comentário. Eu acho que a gente pode até usar o coelhinho, a gente, com todo respeito ao nosso ouvinte, a gente pode até gostar lá do Papai Noel, mas a gente precisa ensinar a verdade sobre tudo. Acho que o processo de relacionamento com os nossos filhos pode ser um pouco mais abrangente. Olha, isso aqui não é Jesus, isso daqui não é ressurreição, não é Páscoa. Papai Noel é uma criação. Eu acho que a gente tem que progressivamente fazer isso. É natural que as pessoas hoje já substituíram o Papai Noel por Jesus Cristo. É verdade. Você pergunta assim: o que você está esperando no Natal? Eu quero ver o Papai Noel. Ninguém fala quero ver Jesus, né? Eu quero dar um presente para Jesus, eu quero... Então a gente precisa tomar realmente cuidado com os excessos. Mas nós não temos como sair da cultura, mas precisamos fazer uma releitura da cultura com a nossa visão bíblica, sem abrirmos mão dos nossos valores. O que é nosso valor? Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. E celebrar isso todos os dias é muito bom. E no Natal também é muito bom. E as crianças, elas precisam ser ensinadas assim, dessa forma. Até porque claramente. Até porque com relação ao Natal, ele se transformou no maior evento comercial que nós temos no país. Então, o risco de se perder a essência do que significa, de fato, de verdade, é muito grande. Então a gente pode sim manter o Papai Noel ali, sabendo os limites que ele tem que ocupar na vida da criança, para que ela não substitua a sua fé por uma história, por uma lenda. E agora a gente precisa lidar com esse confronto de ideias, de pensamento, porque tanto quem nos critica, como nós temos crenças, eles também têm crenças. E quando nós questionamos suas crenças, eles se sentem ofendidos, aborrecidos. Então não tem que haver esse aborrecimento. Cada um faz suas escolhas pessoais, nós escolhemos pelo Evangelho, nós escolhemos por Jesus Cristo, nós escolhemos por uma vida que é completamente diferente da deles, e isso tem que ser respeitado, inclusive nesse ponto que fala o ouvinte. Olha, o ouvinte dizendo aqui: JR, eu já sofri muito, inclusive por feriados. E é curioso, pastor Miqueias, que ela diz assim: eu sou plantonista. E tínhamos direito a uma folga extra. E às vezes eu pedi a folga, por exemplo, ela conta aqui no dia, que é o dia atribuído a São Jorge. Aí ela diz assim: a chefe não me dava porque dizia assim: você não acredita nele, então você não tem que ter folga nesse dia. Então a questão religiosa aplicada também ao dia da folga era o direito da nossa ouvinte aqui. Que coisa, hein, pastor Miqueias? Essa é uma questão que eu já vivi muito isso na minha vida, pelo fato de ser crente, ser cristão, e todas as vezes que tinha momentos como esse, era sempre escolhido para estar ali naquele posto, naquele lugar. Isso era momento que a gente vive. E a gente precisa aprender a conviver com essas questões. Realmente é uma questão em que a nossa fé é confrontada realmente, mas a gente precisa conviver com isso e saber lidar também, né? E saber se posicionar também para que as pessoas entendam, independente da nossa fé, independente do feriado, independente dessa questão, precisa nos ver também como pessoa também. E às vezes o que falta é isso. Não, interessante que assim, feriado, dependendo do santo que for, tem municípios que têm feriados, como São João, outros que às vezes é só naquele município. Se foi a Constituição e fez essa lei, legal, beleza, vou tirar meu feriado, vou orar a Jesus, pronto, vou levantar a mão, padroeira do Rio, janeiro. Eu acho profetizar. Que não tinha que ter feriado religioso nenhum. Aliás, muitos, a não ser que fosse realmente para as pessoas levarem a sério aquilo que é o feriado. Porque também a maioria das pessoas que falam do feriado do São Jorge também não vão para a igreja de São Jorge,
também não vão a Aparecida do Norte por conta do feriado. Então, Mas curtem. o feriado não é mesmo para ter mesmo. Eu sou contrário a qualquer feriado religioso. Meu irmão é contra feriado ou feriado religioso? Eu sou contra feriado religioso. Feriado religioso. Eu sou contra feriado religioso que não seja a Páscoa e o Natal. Botou o Natal aí na jogada. Mas aí, no caso, já havendo feriado. Agora, outros e eu tô feriados. trabalhando. Eu falo, é feriado para todos? Então a lei é para todos, então eu saio. Agora acabou. Né? Quebrar, orar contra essa potestade do Rio de Janeiro, vem agora janeiro, que tem a padroeira, e você ora contra ela. Agora, eu vou deixar de curtir meu feriado? Para nós, o feriado tinha que ser a reforma protestante, o dia do primeiro culto protestante no Brasil. Esse deveria ser o nosso feriado. E a gente fica o tempo todo, as pessoas falando que os evangélicos estão tomando conta do país. Mas os feriados são todos católicos, não tem nenhum feriado protestante. O Dia das Ações de Graças não é feriado, o Dia da Reforma Protestante não é feriado. E se nós estamos nos tornando realmente, como estão dizendo, um país protestante, nós deveríamos sim substituir esses feriados. Por mim não teria feriado religioso nenhum, a não ser a Páscoa e o Natal. Mas se tiver que mudar, vamos mudar então, para termos feriados protestantes também. Eu só sei que 2019 já tem muita gente triste, porque os feriados não são os feriadores, né? Tá bem reduzido. Porque 2018 foi. Ouvinte dizendo, JR, eu sou esposa de pastor e sofremos perseguição no meio secular e até no ambiente cristão. Para isso, uma palavra de Jesus, nossa fortaleza. Lucas 21:15, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se opuserem, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte aqui conta a seguinte história comigo, dependendo da situação, bateu, levou e muitas vezes deu certo. Ouvinte, segura o tchan, ouvinte. JR, que maravilha esse tema que traz a luz sobre a essência do evangelho ante as teologias triunfalistas que pregam que anda paralela ao mundo a fim de não sofrermos perseguição. Outro ouvinte, eu também sofro com isso no meu trabalho, quando o feriado é dia de santo, ficam falando como você que é esse feriado, se você é crente. Aí eu falo assim, não importa, o direito é meu. Muita gente sofre com isso então, hein? Eu não sabia que tanta gente passava por esse tipo de aflição, não? Porque é feriado, porque tem aí oportunidade de descansar nesse dia especificamente, né? Interessante aqui. Outros ouvintes trazendo aqui as suas opiniões, aqui ó, JR tem mais de 20 anos de crente em Jesus, agora há pouco, estava até na porta da escola da minha filha, alguém vendo que eu era cristã, começou a falar mal dos crentes. JR, eu perguntei para ele o que o crente tinha feito a ele. Sabe o que ele respondeu? Nada. Ele disse que na rua dele tinha um crente brigão. Eu disse a ele, em todos os segmentos tem gente ruim. Mas vale pra gente pensar. Uma alma aflita pode produzir uma imagem que será trazida como a imagem de todas as almas que não são tão aflitas assim. É verdade. Um faz, todos pagam. Se dois faz, já piorou. E é porque muita gente faz que acaba criando essa imagem. Isso é um dado. O outro dado é o seguinte, a pessoa não fez nada, mas tem muito preconceito. Os mesmos, como diz um ouvinte aqui, os mesmos que pregam a tolerância religiosa são intolerantes religiosos. É preciso que a gente aprenda a ganhar o respeito, a confiança, nós temos que ser normais. Até onde vai o teu limite, começa o do outro. Não é nada demais não, a gente só tem que viver como a Bíblia ensina, mais nada. Não precisa inventar nada, só como a Bíblia ensina. Isso vai produzir reação, não tenha dúvida. Não vai ser sombra e água fresca, não. Vai ter reação, vai ter luta. Mas, ouvinte, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Muitos dos que nos perseguiram, hoje, pela graça de Deus, foram alcançados pelo poderoso Evangelho de Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Uma menina indiana procurou a polícia e denunciou o próprio pai. O crime, sabe o que foi? Segundo a Renifa Zahara, que tem 7 anos, é que o pai dela quebrou a promessa que ele fez de construir um banheiro na casa onde ela vive com a família.
O policial contou que a menininha estava inflexível. Ela queria que o pai fosse preso porque ela se sentiu enganada pelo fato dele não ter cumprido a promessa, já que ela não quer mais ter que ir ao banheiro ao ar livre, como acontece muito lá na Índia, já que lá na Índia milhões de habitantes não têm acesso ao saneamento básico. A polícia ligou para o pai e na delegacia fez com que pai e filha apertassem as mãos e fizessem as pazes. Só a polícia conseguiu isso. É no caso aqui, porque ela estava bem flexível. Só a polícia conseguiu fazer com que pai e filha dessem as mãos. Ela queria que o pai não é o pai e a filha. A filha desse a mão ao pai. Apertasse a mão do pai. E essa menina tem quantos anos? 7 anos. 7 anos de idade. Ela contou que depois que ela estudou na escola sobre a questão do saneamento básico, e aí ela entendeu que era mais importante ainda ter um banheiro dentro de casa, ela estava aborrecida que o pai dela não fez o que ele tinha prometido, ele não cumpriu o que prometeu, entendeu? Tô assustado com essa menina. E aí a gente tá perguntando, você já se sentiu frustrado assim, igual a menininha indiana? E enganado por alguém que acabou quebrando uma promessa que ele fez? E como ser alguém de palavra confiável e que cumpre as promessas que faz, o que nos diz a Bíblia. Vamos ouvir os nossos ilustres debatedores, sempre iniciando pela nossa menina da mesa. Antes, pastora, respondendo aqui uma de nossas ouvintes, a Márcia, ela está dizendo que está ouvindo o debate, mas tem um funk tocando no fundo. Ouvinte, não é aqui. Isso é uma interferência aí do inimigo. Do inimigo. É do inimigo para te atrapalhar. Exatamente. Me segura. Olha, ouvinte. Repreende o ouvinte. Pode ser uma interferência aí na sua rádio, no seu lugar. Pastora. Em relação à menina, eu acredito que 7 anos, embora ela não responde, né? Tem essa consciência, mas eu acredito que ela também não mediu a atitude, como a Marcela estava falando, né? Que ela teve a aula. Então ela criou todo aquele mundo fantástico de Bob e falou assim, quer saber, meu pai não fez? Então eu vou chamar uma autoridade e ela não mediu. Mas ser frustrado, ou passar por essa situação de frustração é inerente ao ser humano, isso é fato, isso vai acontecer. A questão é como a gente passa por isso e sai disso. Então, existem pessoas que conseguem ter uma resiliência, têm a frustração, principalmente o Ministério Pastoral, a gente tem isso aí, né, sempre na demanda, e o ser humano em si, mas como a gente vai responder a isso depois desse sentimento de frustração? Porque tem pessoas que carregam essa bagagem, a frustração, ela cauteriza e a pessoa ela não consegue continuar a sua demanda de vida. Há outros que passam pelo processo de frustração e passam sentindo as dores, mas aquela bagagem ela só vai te servir como experiência para uma próxima demanda. Eu fiquei assim feliz, impressionado também com a reação da menina de 7 anos. Não fosse uma notícia tão divulgada, a gente ia dizer que foi inventada, porque não me parece tão normal na cultura a menina ter essa fibra toda, essa autoridade toda de denunciar o pai e o pai ter que prestar essa situação de estar diante da polícia. Eu creio que ela e nós e qualquer pessoa vamos nos frustrar. Só tem uma pessoa que é além de nós, que se chama Deus, que não é homem para mentir e que não quebra promessas. Mas mesmo assim, algumas vezes há uma incompreensão errada das promessas de Deus e que gera, de alguma forma, frustrações. Algumas vezes porque lideranças religiosas criam expectativas que Deus não criou na vida das pessoas, e outras vezes porque a própria pessoa leu e ela criou uma expectativa e ela se frustrou. Já vi várias pessoas, infelizmente tenho convivido com situações em que pessoas têm abandonado a fé porque Deus não ouviu aquela oração, Deus não cumpriu aquela promessa que ele entendeu que Deus lhe tinha feito. Enfim, existem os dois lados, né? Lideranças que dizem que Deus fez, que Deus vai fazer algo que Deus não disse. E gente que lê e entende que Deus vai fazer algo que ele queira, isso gera frustração. Mas também no dia a dia, nós frustramos uns aos outros, Sim. Isso faz parte da vida e precisamos lidar com frustrações. Um ponto que eu acho bem relevante nessa questão, é que aqui é a figura do pai. E é uma criança de 7 anos, ela tem uma visão do pai, que é alguém que vai ser fiel dentro daquilo. Do mundo de Bob, né? Que concreto, o mundo dela é concreto. Então aqui, na verdade, o que gera a frustração é justamente a figura, ou seja, a autoridade do pai sobre o filho,
dentro da responsabilidade dele como pai, e ele não cumprir aquilo que havia sido prometido. Então isso nos leva a pensar sobre várias questões a respeito da autoridade, das palavras, da responsabilidade com as palavras, do tratar com as palavras, do dar a palavra e para quem está dando a palavra. E a Bíblia é muito clara, levando já para a questão da espiritual, a Bíblia diz que a nossa palavra, a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não, não. Então a Bíblia, ela vai nos ensinar a tratar com essas coisas. Há uma responsabilidade dentro dessa questão, dentro de dar a palavra. Por isso eu trabalho a questão da frustração, entendo essa questão dela. Algumas vezes a gente vai desejar e não vai conseguir, né? Então tem que ter a humildade de dizer assim, olha, não deu. Isso, e pedir correto. perdão, faz parte da vida, né? E também na relação pai e filho, vale o princípio bíblico de ensinar a criança o caminho que se deve andar. Ela depositou uma confiança no seu pai e a frustração vem exatamente dessa confiança que existia. Os nossos filhos nos veem como heróis, nossos filhos criam uma expectativa muito grande daquilo que é falado. Nós ensinamos até com atos que não foram ditos, com atitudes que não foram faladas. Nós precisamos ter o senso da responsabilidade que as nossas palavras têm quando nós falamos nossos filhos. Muito bem, minha gente. Uma mãezinha dizendo que ela cumpre tudo que promete para sua filha, mas a filha não cumpre o que promete para ela. Essa filha tem 7 anos de idade. Eu acho que está em tempo. Se deixar essa história para quando ela tiver 27, 17, 37, vai ser meio tarde. Então é necessário que se imponha limites, que sente-se na altura dela, que também coloque disciplina, porque é assim que a gente ensina, porque assim, muitas vezes é assim que a gente aprende, né? Deixar a coisa acontecer ou chorar porque minha filha de 7 anos não faz aquilo que é combinado, é preciso estabelecer. Até uma expressão muito utilizada com as crianças. Vamos fazer um combinado e aquilo para a criança e pais é como se fosse uma lei. É como se fosse uma lei, ó. Vamos estabelecer a ordem aqui. O combinado é o seguinte: você não vai comer doce antes do almoço. Você vai comer doce só após o almoço. Só após, tá combinado? Tá combinado, ok. Chegou lá, a criança, pastor, comeu doce lá antes. Entendeu? Aí o que faz? Tô perguntando para vocês. É uma questão importante. Não, aí, o que é que faz? É que a criança... Chama atenção, pastor, conversa com a criança. A criança de 7 anos que ela não está cumprindo, ela já está dando um sinal de que quando ela tiver uma idade maior, os problemas vão aumentar. Então... E o que faz com a criança que comeu doce antes? Tem que disciplinar, a palavra correta é isso. Não tem outro caminho. Botar de castigo. De castigo? Tem disciplina. Põe de castigo. Limite se impõe com autoridade, não com autoritarismo, mas com respeito, com carinho, mas tem que ter disciplina. Foi assim que eu criei meus filhos. Que isso é recorrente, isso é questão de comportamento. Como se dá a criação? Como se dá esse lar, toda essa estrutura, essa geografia dentro de casa? Então, essa construção, o comportamento dela está sendo modelado aí. Pastor, eu vou dar um exemplo, só para exemplificar. A mãe diz, não coma doce antes do almoço. Tá combinado, filha? Tá combinado, mamãe. Sim. Combinado. A mãe sai. Sim. O pai chega. Papai, queria um doce. Sim, aí o pai ela é toma esperta. aqui. Aí o pai dá o doce. Sim. E aí? Porque de repente Tá não faltando sabe conversa. o combinado. A filha não vai falar do combinado. Se agora há pouco tempo eu vi um relato assim. Ela não falou, a mãe falou, não desça, não vai pro play. Aí ela saiu, o pai tava, pai, deixei pro play. Mas a criança sabia, minha mãe não deixou. Aí o pai, pô, beleza, pode descer. Aí a filha quebrou o acordo aqui. Aí você vai entender como é a construção dentro dessa casa. A mãe sempre cede. Então parece que não houve um acordo entre os não pais. Se comunicam. Os pais não se comunicam. Também é um problema no relacionamento dos pais. E quando é de propósito? Eles deveriam ter. E quando é de propósito? propósito? Do marido ou da do pai. criança? O pai. Então, assim, você podia ser a mãe. Tô dando um exemplo assim, de mãe e pai, só para ter uma ordem aqui. Contrariar. O pai de propósito para fazer a média, para trazer a criança para perto de si, é aquele que deixa. Tô nem botando avô e avó nessa história. É só pai e mãe. Entendeu? Você tá entendendo? E às vezes acontece. Aí o pai que quer fazer a média com a criança destrói a autoridade da mãe e destrói a autoridade dele.
Porque quando ele destrói a autoridade do outro, ele está destruindo a dele. Hoje ele está bem. Amanhã vai ficar mal nessa fita, não vai não, pastor? Ele está sabotando a autoridade dos pais, inclusive a dele, como você mesmo acabou de dizer. O princípio está sendo quebrado. Então, o princípio sendo quebrado, hoje é com a mãe, amanhã é com ele. Porque é o princípio da autoridade dos pais sobre o filho. Esse princípio foi quebrado. Ainda que não tenha sido com ele. Faltam agora 5 minutos para o meio-dia, né, Marcelo? 5 minutos? Estamos juntos no Debate 93. Exatamente 5 minutos, mas ainda dá tempo. Olha, mansões com carros esportivos na garagem, um cofre com R$200 mil em dinheiro vivo, um padrão de vida financiado por um golpe que prejudicava milhares de consumidores. Investigações da Polícia Civil lá do Espírito Santo descobriram uma quadrilha que batizava a gasolina comum com um subproduto do petróleo, chamado nafta. Não é bom, né, cara? Batizava, não tem um tão cristão, né? Pois é, mas o que eles estavam fazendo não era nada cristão aqui, né? E aí a gente está querendo raciocinar sobre isso, se dar bem, ainda que outros sejam prejudicados com isso. Você conhece pessoas que agem assim e não sentem a menor culpa? Como não deixar que o egoísmo chegue a extremos em nossa vida e nos tornemos, assim, desonestos? Provérbios 11:1 diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E aí, queridos debatedores? Na verdade, o ser humano, né, após o pastor Zé Maria estava falando o antes do pecado e o depois. Todos nós temos essa natureza falha. Dizer, a partir de agora, isso aí é desde quando a humanidade ela já começou. Então, essa maldade, esse passar a perna, esse dar o jeitinho, daquela forma burlar, a gente vê isso aí se escorrendo de uma forma absurda, crescendo, isso tem invadido a nossa sociedade. O que nós temos que fazer, não só como cristãos, mas o ser humano em si que tiver, né, ouvindo até o ser humano, ter princípios e valores e ética, saber que eu não posso conseguir ou conquistar alguma coisa em detrimento do sofrimento de alguém, como tem acontecido até na nossa política. Ainda que não intencional, mas um assunto parece estar bem ligado ao outro. Olha que coisa impressionante. É intencional. Se lá no... É intencional, né? Foi intencional. Se lá no... Quando criança nós não ensinamos as pessoas a terem um caráter correto, eles começam a adquirir um comportamento que se transforma numa falha de caráter. Se eu posso pouquinho, é um princípio da Bíblia, eu vou poder muito. Então, eu vou aprendendo a levar vantagem pequenininho, depois em junior, adolescente, e eu penso que a vida é sempre assim. Só que a gente vai quebrando uma série de cadeias de comando, de autoridade sobre nós. Uma hora acontece que, graças a Deus, eu acredito, a minha visão, se estão praticando um crime, foram pegos, estão presos, que bom. Infelizmente é batizando a gasolina. Podia ser fazendo qualquer outra coisa, mas fazendo bem. Eu acho que a gente precisa escrever nos outdoors, colocar propaganda para a cidade inteira, dizendo que os fins não justificam os meios. Dá jeitinho. Não justificam, porque as pessoas tomaram essa palavra exatamente o oposto, de que se o fim for bom, eu posso agir com qualquer que for a malandragem, desde que eu me dê bem, é uma causa boa, eu tenho um objetivo que é nobre, eu tenho um motivo que é um motivo cristão, entre aspas, muitas aspas, então eu posso fazer aquilo. Não podemos, a gente não pode sabotar o combustível, usar gatunete, ter gato na luz, roubar água. A gente não tem condições de fazer isso. Dar a volta nas pessoas, comprar mercadoria roubada no trem, saquear o caminhão. Saquear o caminhão. Isso é um comportamento que foge à ética moral. Completamente. Isso não é só para cristão, não. Isso é para pessoas. Sejam elas quais forem. Mas começou lá no pequeno, na falha de caráter. Lá no pequenininho. Vai para o Miqueias. Na verdade, a gente... Se não for, o pessoal não deixa, não. Na verdade, a gente observa, né, que o que a gente nota é que a nossa sociedade ela precisa de ética. A gente precisa voltar a normatizar algumas coisas, as pessoas precisam entender a responsabilidade. Aqui trata uma palavra chamando de egoísmo, né, aqui nesse tema. As pessoas ela começam a querer obter em detrimento ao sofrimento dos outros. É o que está acontecendo hoje na nossa nação, mas graças a Deus essas coisas estão sendo retiradas.
e a gente espera aí uma nação melhor a partir desse novo momento que a nação vai viver. Olha aqui um ouvinte dizendo o seguinte: JR, será que você vai se lembrar de mim? Eu sou Helena e você me abençoou antes mesmo de eu nascer, enquanto ainda estava na barriga da minha mãe Raquel. Você também me mandou um beijo no dia do meu nascimento, 23 de agosto, e ainda me visitou no hospital. Olha a fotinha aqui embaixo. Queria contar uma curiosidade. No dia que você começou a mandar parabéns para os pastores que fazem aniversário, era bem aniversário do meu pastor, dia 22 de janeiro. E hoje ele tá bem aí, é o pastor Miqueias. Outra curiosidade, foi ele quem profetizou que eu chegaria na vida do papai e da mamãe. Pergunta para ele sobre a campanha Um Bebê por Ano. Todo o congresso de casais voltava uma grávida. Esse ano já teve. Acredito que nesse caso, esse ano é a Ingrid e o Felipe. Tá vivendo essa experiência maravilhosa dessa criança que tá chegando nesse lar. Maravilha. Pastorzão, Deus abençoe o senhor. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, né? Quero mandar um beijo aqui para minha esposa, Rosilene, meu filho Wesley e minha nora Rafaela, que hoje estão fazendo 2 anos de casamento. Meu filho Lucas, que tá ouvindo aí. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, companheiro, pastor Paulo Fernandes, está me acompanhando. E toda a membresia da Igreja Metodista Wesleyana ali de São Paz, estendendo também aqui um convite para a conferência Desistir, que acontecerá agora no dia 19, às 19 horas, com a ministração do pastor Silmar com ele. Convido todos os pastores ali da Redondeza para estar conosco na Mansão Menezes. Muito bem. Pastor Vanderlei, obrigado, um abraço. Obrigado por poder estar aqui mais uma vez com os colegas, JR, ouvintes. Quero reforçar o que já foi dito no início, mandar um abraço muito especial para os pastores presbiterianos pelo seu dia de hoje. Maravilha. Muito obrigado, pastor José Maria. JR, muito obrigado, queridos ouvintes, também pela paciência, pelo carinho de vocês, e inclusive essa interação foi linda. Eu quero deixar um abraço com o Maico, ele trabalha na portaria da igreja. Diz ele que está na portaria, mas está ligado. Está ligado no debate. Está ligado lá e cá, tá? E a Tereza, que é diaconisa, está lá no alto da Boa Vista, ligada com a gente. Maravilha. Pastora Gessiana, obrigado, um abraço. Coisa linda, é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês também. Mandar um grande beijo para Quadrangular na Tijuca, o pessoal que está ouvindo agora, na Ilha do Governador também, para os familiares que estão ligadinhos agora, e um beijo no coração de cada um de vocês, que são lindos demais, viu? Maravilha, palavra boa. Minha gratidão aqui à vida do Malta Júnior. Malta Júnior faz parte da nossa história, né? O Cid tá aqui no nosso estúdio, tá? E a gente já ouviu várias histórias do Malta Júnior, de que ele, como eu disse anteriormente, ele acompanhou o Oséias para gravar a música Sem Ovelhas, quando ainda só tinham 35 ovelhas ainda naquele apreço, não tinha tantas ovelhas assim. E dizem também, não sei se é fato, se é verdade, que ele acompanhou a gravação de Feliciano Amaral lá nos anos 40. Hein? Olha aqui, ó, essa aqui, ó. Aqui foi gravado em 78 rotações por minuto, olha só. E parece que o Malta já estava lá, produzindo, porque ele trabalha em estúdio, né, Cid? Trabalha com estúdio há muitos anos, né? Então aí os parabéns ao nosso querido Malta Júnior pelo dia do seu aniversário, que Deus abençoe. Olha ele, é o quê? Tem um texto? Você que escreveu pra ele, Cid? Hoje esse ancião Malta Júnior fica mais jovem há muitos e muitos anos, é verdade. Narrou as leis das tábuas, foi testemunha ocular e contemporâneo de Moisés e Ló, ajudou na elaboração do discurso de Davi, foi conselheiro de Naamã, ele foi no Rio também, tomou banho no Rio, e estava também na ilha de Pátimos auxiliando o evangelista João a escrever. É irmão de longa data. Que isso, o Cid, isso é coisa do Cid. Um piorando o outro, hein? Todo mundo ajudando. Todo mundo ajudando o Malta Júnior. Parabéns, Maltinha. Marcela Bastos, aniversariante de hoje, além do nosso querido Maltinha. Vamos começar por ontem, então. Ontem foi o pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja Nova Vida de Pilares, o pastor Sebastião Moisés, da Assembleia de Deus em Camorim, Ministério de Madureira. E hoje o pastor Rogério Afonso, do Ministério Restaurando o Sonho, lá em Duque de Caxias, pastor Luiz Cláudio, da Primeira Igreja Batista em Macaé, pastor Ângelo Ventura, do Ministério Terra do Deus Vivo em Belford Roxo, pastor William Vasconcelos, da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Nação Forte, e o pastor Mário Miller,
da Igreja Batista lá em Petrópolis. Muito bem, são 12h05, nós vamos encerrar agora, minha gente. Eu vou dizer para os queridos irmãos e amados que estão aqui no nosso debate 93 de hoje o seguinte: olha, nosso time para o jogo de sexta-feira está prontíssimo. Sexta-feira, dia 21, a partir das 18h30 no CFZ, que é o Clube do Zico, ali no Recreio. Tem uma chamada rodando aí na rádio. Nós vamos ter esse jogo, que é um jogo beneficente. Nós vamos ter a seleção Debatedores aqui do debate 93. Uma seleção que foi indicada pelas ovelhas. As ovelhas conhecem o pastor. Se vocês não estão aqui, não me olham com essa cara não, porque é o seguinte, abriu uma vaga, o pastor João, pastor João, tá no sapatinho, aqui, chinelinho, eu contundi ontem, mas contundiu ontem, domingo? É isso mesmo, irmã? A irmã? Mas foi ontem? Não, os dois receberam a mesma vaga, que o Cid e a Marcela receberam a mesma foto. Eu acho que essa foto, não tem um ano essa foto, não. Essa foto tá muito no chinelinho, eu vou te contar. Então abriu uma vaga. Aí, ó, Marcela, quem tá ao vivo aqui vai ter a oportunidade e a chance de falar com você depois e se inscrever. Quero só repetir que o treinador do time dos meninos, dos homens, dos pastores e cantores será o grande zagueiro Moser, que, meu Deus do céu, seleção brasileira, Flamengo, times na Europa, enfim, tem uma capacidade extraordinária, estará conosco. E no intervalo do jogo dos pastores, as meninas estarão participando de um campeonato de penalidades máximas, de pênaltis, e nós temos um time extraordinário aqui de debatedores que participarão, e o treinador das pastoras e cantoras será o goleiro do Flamengo, que é o César. Então, ninguém melhor do que o César, que entende de gol, para dizer para as meninas, joga para aquele lado, para aquele lado. E no gol, o jornalista, querido irmão, debatedor nosso, Sérgio do Bocage, que diz que é goleiro. Nós vamos ver isso ao vivo. Não tô aqui dando uma de Tomé não, mas eu sou do tipo que eu prefiro dar uma olhada para saber se essa história é essa história ou se essa história é uma história completamente diferente. Amanhã a gente fala mais sobre esse assunto. Nós vamos orar juntos agora, apresentando todos esses temas diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, como temos orado todos os dias. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, buscando sempre a direção e a bênção de Deus em nome de Jesus. Nosso Deus, é um privilégio servirmos o Senhor, e nós queremos nesta hora te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que recebeu esta palavra hoje, de tal maneira que possamos responder com sabedoria a qualquer que nos pedir a razão da nossa fé. Abençoe os enfermos, os que estão encarcerados, abençoe a nossa cidade do Rio, o nosso estado, o nosso querido Brasil. E ainda agradeço a vida de Rogério Afonso, de Luiz Cláudio, de Ângelo Ventura, de William Vasconcelos, de Mário Miller, pedindo que o Senhor os faça prosperar todos os dias, e somos gratos ao Senhor por mais um ano de vida que eles completam. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.